arauto dos intervenientes. A humanidade que começa. Ramatã. Capítulo 3. O grande futuro dos homens. Filho de luz, filho do filho único, luz da criação. Bem, caro amigo ouvinte, após ter tomado conhecimento da lei fundamental dos universos, eu sou após tomar conhecimento e ter vibrado com a luz espiritual e imaterial, convém agora definir o que é a evolução do homem, a evolução da humanidade, a evolução da vida. Qual é o objetivo, a evolução, a transformação final da vida? A que rima essa unidade que se divide em multiplicidade de unidades? A que rima essa passagem da luz material à luz espiritual, da luz espiritual à luz material, da luz na forma à luz amorfa, da luz redonda à luz hexagonal? Convém efetivamente definir o que é a evolução. O que é a evolução da luz? O que é a evolução da vida? O que é a evolução da unicidade? E no que o único tem necessidade de multiplicar-se ao indefinido, de maneira a reencontrar a imagem dele mesmo, multiplicada ao infinito sem fundo. De fato, a unidade é o meio dado para perceber, viver através da multiplicidade da unidade, através da multiplicidade da luz, de um processo inteligente, um processo que tem um sentido perfeitamente definido, perfeitamente ordenado, perfeitamente correto, perfeitamente em acordo com todo o fenômeno de manifestação e de não manifestação da vida e da consciência. Assim, obviamente, no que concerne ao seu caminho próprio, caro amigo, convém esclarecer certo número de pontos, assim como convirá a mim esclarecer certo número de pontos sobre o papel desse contato entre a nossa humanidade intraterrestre e a sua humanidade da superfície. Qual é o sentido dessa conexão? Qual é o sentido dessa comunicação? Qual é o sentido dessa revelação? E, sobretudo, qual é a finalidade disso? Inúmeros escritos, um pouco por toda a parte do mundo de superfície, evocam fenômenos planetários de amplitude coletiva e espiritual ao mesmo tempo. Fenômenos chamados fenômenos de ascensão, nascimento do novo Sol, fim de uma humanidade, fim de um ciclo, nascimento de um novo ciclo, passagem à era de Aquário, passagem ao amor incondicional. Certamente nós estamos, tanto vocês como nós, no vislumbre de uma nova transformação. Essa transformação para nós já foi vivida certo número de vezes. Essa transformação de reversão nós já vivemos desde 320 mil anos, mais de 6 vezes. Mas vocês, é a primeira vez, como seres de superfície, que deverão enfrentar esta grande reversão. Essa grande reversão sobrevirá tanto em cada um de suas células, como em cada um de seus conceitos, como em cada um de seus corpos, como obviamente no conjunto do corpo planetário. Convém para isso apreender, através de uma visão muito mais ampla, o que representa este fenômeno de reversão, o que representa esse fenômeno de transmutação,
ou mesmo de transmigração. Eu já lhes deixei entender, caros amigos ouvintes, no capítulo precedente, que a evolução da luz fazia-se de reversão em reversão, de próximo em próximo, para ganhar cada vez mais espaço e tempo, afastados do tempo e do espaço primordial, de maneira a enriquecer a experiência da unidade. É o mesmo do seu caminho hoje. Quando desta passagem ascensional, quando desta passagem da sombra à luz, vai caber a vocês reverter-se, ou seja, conceber que tudo o que podia ser, até o presente, um fenômeno exterior a vocês, é, na realidade, um fenômeno interior, que tudo o que lhes parecia como distanciado e separado é, ao contrário, o elemento mais próximo de vocês. O que toca a sua consciência, através de seu aspecto irracional para vocês, é certamente a coisa mais próxima de vocês ao nível de seu interior. A consciência volta-se para o que ela não conhece, de maneira a fazer disso a experiência. A consciência volta-se para o que ela julgou, o que ela julgará, de maneira a que ela compreenda que o que ela julga, sendo exterior a ela ou inadmissível, de fato habita o mais profundo dela mesma. Assim vai o jogo da vida e do aprendizado, e da reversão da luz, e da imagem no espelho, e da imagem perfeita do que foi, do que será e do que deve ser. Assim, caro ser humano, você está hoje à porta da nova transmutação, como você jamais a conheceu. E é bom iluminar o seu caminho, iluminar sua lucidez em relação ao que vem para você. É importante que você tome conhecimento disso, ainda que possa parecer-lhe de momento tão afastado da realidade que você vive a cada dia, a cada minuto de suas preocupações materiais, ou mesmo espirituais, de seu mundo de superfície. Ninguém pode penetrar ao reino dos céus se não volta a tornar-se uma criança, dizia seu mestre. De fato, voltar a tornar-se uma criança necessita de abandonar todas as pretensões, abandonar todos os conhecimentos, a fim de voltar a tornar-se puro, a fim de voltar a tornar-se como lavado de todas as anomalias, de todas as projeções, de sombras, de maneira a apresentar-se limpo diante desta passagem quântica, desta transformação, desta ascensão, dessa passagem para essa grande arca de luz que vem para vocês. Essa transformação pode ser olhada com diferentes olhares. O olhar pode ser aquele que tem medo. Naquele momento, vocês verão apenas catástrofes. Vocês verão apenas crises e rupturas. O olhar pode ser aquele que é impregnado da magnificência, que chega e que vê além da aparência, além da ruptura, além do que parece como uma deslocação e que compreende que nada pode construir sobre algo de antigo e que convém, para renascer, ter passado pelas cinzas e que pó você era e que pó você voltará, a fim de que você possa renascer tal como uma fênix resplandecente, enriquecida e iluminada da luz eterna que surge. Aí está o paradoxo. A qualidade do olhar vai situar a qualidade da vivência. Se você vive coisas como fenômenos exteriores a você, se você vive as coisas que chegam para você como algo que não lhe concerne, como algo de profundamente injusto, ou como algo que você não pode assimilar, que você não pode interagir, naquele momento a luz desviar-se-á de você. É necessário que você esteja pronto a aceitar, caro amigo ouvinte, todos os eventos que vão sobrevir, não como uma injustiça, não como uma punição,
não como um elemento desestabilizador, mas efetivamente como uma abertura extraordinária que a sua humanidade deve perceber. Não há lugar para demorar-se no que vocês chamariam de mortos. Não há lugar para demorar-se sobre o que vocês chamariam de destruições, porque nós, que vemos mais longe, sabemos que estas destruições precedem, obviamente, uma nova construção, uma nova humanidade regenerada na luz, regenerada na reconexão à sua fonte original, de onde vocês todos vêm e de onde nós todos vimos. Convém, de fato, estar em acordo total com essa certeza que nós definimos como Eu Sou Um. Com esta certeza de transformação e de ingestão da luz, não a luz material, do pó nos olhos, mas a verdadeira luz espiritual, aquela que transcende, aquela que ilumina e que transfigura cada uma das células do seu corpo. Seu próprio corpo deve, aliás, passar por essa transfiguração. A vibração de suas células vai intensificar-se. O DNA vai desmascarar alguns locais que estavam até o presente inativos, alguns órgãos de seu corpo que estavam até o presente limitados a um papel material, vão ver-se atribuir um papel espiritual essencial. E, obviamente, há modificações neurológicas, bioquímicas, que sobrevêm em seu cérebro e que são capazes de dar conta de modificações que estão ocorrendo. Se falamos de seu corpo, caro amigo ouvinte, convém conceber que zonas extremamente precisas do corpo vão pôr-se em vibração nova, em vibração de luz. Trata-se, em primeiro lugar, de seu pâncreas, que é um órgão de conexão por excelência às dimensões superiores. O pâncreas é, de fato, religado ao éter, à dimensão da luz espiritual, à nutrição espiritual. Assim, o pâncreas, que até o presente deixava passar apenas muito pequena onda de vida, de maneira a permitir à vida manter-se apenas de seu estado de divisão, esse canal no interior do pâncreas vai agora ampliar-se, aumentar para permitir as ondas de luz penetrarem em você. E vai induzir-se, na sequência disso, certo número de fenômenos que veremos um pouco mais longe. Em seguida, a retransmissão será tomada pelo coração. A zona correspondente ao coração cardíaco e, portanto, ao chakra do coração, vai modificar-se profundamente. O timo, que era uma zona embriológica atrofiada desde sua idade adulta, vai tornar-se ele também como uma criança e vai voltar a funcionar. Ele vai inflar, provocando assim o aparecimento de novas massas celulares que concorrem a dar-lhe uma nova imunidade, a dar-lhe uma nova identidade, que está bem além das dimensões atingidas na terceira dimensão, o que quer dizer que, num futuro relativamente próximo, você será capaz, sem a ajuda de qualquer medicina, qualquer que seja, ou de qualquer ajuda exterior, vir ao extremo de toda a potencialidade de doença. Elas serão detectadas mais rapidamente pelo campo do timo, por um dos corações espirituais que, devido à sua irradiação e sua frequência, será capaz de eliminar a doença antes que ela apareça. Não, isto não é uma utopia. Isso não é para daqui a 1000 anos, mas é, efetivamente, para amanhã, caro amigo ouvinte, na condição de que você queira, efetivamente, levar a sua consciência nisso. Ao nível de seu pâncreas, talvez você já viu, neste momento, transformações energéticas, como variações energéticas súbitas no dia, mal explicadas, como saltos de energia extremamente brutais e violentos, por vezes mesmo perturbações digestivas não habituais.
Isso corresponde à ativação dessa zona central do pâncreas, que está em relação realmente à sua nutrição espiritual pela luz. Aí estão os dois pontos essenciais que vão modificar-se. Em seguida, vai aparecer certo número de modificações, num terceiro tempo, ao nível de seu cérebro, e em particular ao nível do que você chama seu corpo caloso, ou seja, essa ponte de substância que de momento não unificava. Contrariamente ao que os seus cientistas dizem, seu cérebro esquerdo e seu cérebro direito, mas ao contrário, impedia a comunicação entre seus dois hemisférios. No mínimo, limitou-o de maneira a que não possa ali haver passagem livre entre o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito, de maneira que não possa ali haver comunicação consciente, exceto em alguns casos, entre o seu mundo real, tal como vocês o vivem como verdadeiro, e o mundo imaginal, o mundo dos arqueotipos. Essa comunicação foi travada há 50 mil anos. Essa divisão entre seus dois cérebros tornou-se necessária por seu desejo de descida na encarnação, no mais profundo da divisão. Mas agora que as portas entreabrem-se, agora que o éter começa a penetrar a vibração de nosso sistema solar todo, convém que seu cérebro regue-se dessa luz. E para isso, seu corpo caloso está inflando, aumentando, restabelecendo pontes de comunicação extremamente importantes entre seus dois hemisférios, de maneira a que esses possam funcionar em concerto e de maneira única, para permitir a revelação dos planos. Assim, hoje, se eu posso exprimir-me através deste walking consciente, de maneira bidirecional e efetivamente pela ativação deste corpo caloso, por modificações extremamente importantes ao nível eletrofisiológico, mas também bioquímico do funcionamento do cérebro do walking no qual eu estou. Nós, como delfinoides, nosso cérebro não tem absolutamente a estrutura dos golfinhos que permaneceram na terceira dimensão. Nós não temos dois hemisférios de cérebro ao nível que vocês chamam de neocórtex. Nós temos um neocórtex unificado, que funciona em total sincronia, lado esquerdo, lado direito, frente e atrás, enquanto vocês, seres humanos, estão dicotomizados em esquerda-direita, atrás-frente. Hoje, o trabalho da reunificação dos dois hemisférios, atrás-frente, está se fazendo, assim como a reunificação esquerda-direita. O mais importante sendo a reunificação entre seu córtex pré-frontal, o córtex occipital e o cerebelo, que permite revelar suas memórias arcaicas, que permite atualizar o potencial de luz que está em vocês, devido à sua consciência individual, devido à ativação de seu córtex pré-frontais religados diretamente ao seu inconsciente, ao nível do cerebelo. Vocês se tornam capazes de criar sua realidade. Vocês se tornam capazes de criar realmente o mundo no qual vocês querem viver. Aí está o que vocês vão assistir toda a humanidade. Então, conforme o olhar que vocês portarem nisso, vocês poderão precipitar-se a um médico, crendo ter um tumor, e vocês terão este tumor, ou então vocês poderão deixar-se guiar pela luz, que se infusiona por esses três centros espirituais que são o pâncreas, o coração e o cérebro, de maneira a deixar nascer o novo homem em seu corpo. Certamente, a transformação não se fará no espaço de 1 minuto, mas ela tomará várias vidas antes de estar completa. De fato, seu DNA é constituído de 2 fitas, de momento, e não pode passar de imediato sistematicamente para 12 fitas. Mas este será o caso em seus próximos corpos, suas próximas moradas. Naquele momento, vocês funcionarão na 5ª dimensão.
Naquele momento, a arquitetura corporal que vocês conhecem hoje não será mais de modo algum a mesma. E agora, vocês vão me dizer qual é o sentido, qual é a finalidade desta transformação de estruturas. Obviamente, além do fenômeno pontual da ascensão, além do fenômeno do retorno à conexão, à fonte primeira que vocês são, o objetivo da vida é de desenvolver-se em todos os sentidos, tanto de maneira espacial, como temporal, como holográfica totalmente. O espaço não é um espaço, como vocês compreenderam, deve ser investido da vida. Não pode permanecer uma única substância de vazio. Não pode permanecer uma única parcela que não seja preenchida totalmente da divindade do único. Uma vez que este movimento de expansão for total, sobrevirá um momento de compreensão de retorno à fonte. E a cada vez que há expansão total, compressão total, há esse fenômeno de reversão que se produz, reversão de valores, reversão de planetas, reversão de sóis, reversão de galáxias, reversão de hemisférios do cérebro, da esquerda à direita, da frente para trás. A reversão do pâncreas, a parte externa do pâncreas, que era até o presente a parte mais importante no ser humano, vai tornar-se agora o mais importante ao nível do canal central do pâncreas. Do mesmo modo, o que vocês chamam seu coração orgânico, esse coração bomba, que batia num ritmo binário, contração, expansão, devido ao nascimento, o nascimento do timo vai evoluir num ritmo ternário, que é compressão, parada, expansão. Compressão, parada, expansão. De um ritmo a 2 tempos, vocês passam a um ritmo a 3 tempos. De um ritmo a 7 dias, nós passaremos a um ritmo a 12 dias. A cada vez, a expansão. A cada vez, a modificação das próprias cadeias constitutivas das células de proteínas. A membrana celular vai transformar-se, ela não funcionará mais segundo os canos estabelecidos com a bomba sódio-potássio, mas ela funcionará com os outros oligoelementos. Ela funcionará com outros metais, de modo algum como o sódio-potássio, tal como vocês conhecem atualmente. Suas cadeias proteicas, à base de carbono, vão tornar-se cadeias proteicas à base de silício, ou seja, vão adquirir uma propriedade vibratória de longe superior ao que vocês conhecem hoje. Isso vai induzir uma redução da matéria, uma capacidade para essa corporeidade tornar-se mais translúcida, mais transparente, mais permeável à luz espiritual. Essa luz espiritual que penetra em vocês pelas forças do éter, pelo canal do éter, mas sobretudo pelo canal do pâncreas e que oxigena seu timo, que oxigena seu neocórtex e permite a ativação das zonas que estavam escondidas há 50 mil anos. Essa evolução vai acompanhar-se de modificações extremamente importantes também de nosso planeta. Os continentes vão repartir-se diferente. Zonas que estavam até o presente sobre a água vão novamente emergir-se, reemergir, deveríamos dizer. Zonas que eram consideradas a ponta da tecnologia moderna, em particular nos Estados Unidos, são levadas a afundar sobre as águas para deixar lugar a outros modos de funcionamento. Não vejam aí qualquer destruição, mas bem ao contrário, uma eclosão de luz fantástica que vai permitir regenerar as almas que estão encarnadas sobre esta terra há 50 mil anos. Vocês têm a escolha. Não é mais questão de ação-reação, de karma, de preconceito, de condicionamentos. É questão de liberdade total de escolha. Vocês têm a escolha como jamais na história de sua humanidade.
Todos os condicionamentos que vocês tiveram, que vocês aceitaram, são hoje varridos pelas forças do éter, pelas forças arcangélicas que estão na obra sobre este planeta, pelas forças da Santa Trindade, mas também pelas forças do governador, não do intraterra que eu sou, mas de sistemas solares que vocês conhecem. Assim, por decisão das mais altas entidades espirituais existentes ao mais próximo do trono de Deus, há hoje, a partir de hoje, a possibilidade de serem livres, de serem liberados de todas as correntes, de todos os condicionamentos e de todos os pesos que vocês vivem há 52 mil anos. Apenas o seu mental é o que tenderá a atraí-lo para as armadilhas ligadas aos condicionamentos passados, quer sejam familiares, quer sejam ligados ao dinheiro, quer sejam ligados aos modos de funcionamento. A partir de hoje, vocês podem tornar-se totalmente livres. Vocês podem tornar-se totalmente em acordo com a luz do éter, porque vocês se tornarão isso. Eu diria mais, vocês se tornarão isso hoje, e unicamente hoje, pelo sentido de nossa comunhão entre vocês e nós. Devido mesmo a termos instaurado, a partir deste ano, uma forma de comunicação nova, que corresponde à interpenetração da quinta dimensão na terceira dimensão, e na terceira dimensão na quinta dimensão. O contato estabelecido de maneira formal a partir deste ano, mas com certo número de preâmbulos que ocorrerão desde numerosos anos, permite a partir deste ano de 2005 dizer-lhes que vocês são definitivamente seres livres, desengajados de todos os condicionamentos e, sobretudo, de todas as leis de ação e reação. Basta-lhe hoje aceitar entrar na lei de ação de graça, de construção da luz autêntica, para que ela esteja autenticamente presente e que todos os condicionamentos que fizeram o que vocês foram até o presente sejam diluídos, dissolvidos pela potência do amor do Eu Sou Um. Aí está o que eu tinha a dizer-lhes, antes de encarar as consequências históricas, agora da reunião de nossos dois povos. Bem, caro amigo ouvinte, convém agora entrar um pouco mais em detalhe de certo número de explicações de teor histórico, digamos, ou no mínimo, de história espiritual. De fato, o ensinamento que vocês recebem não é recebido de maneira clássica, digamos, ou seja, por canalização com uma entidade de luz, mas comigo mesmo, que sou um representante dos mundos intraterrestres de tipo delfinoide. Convém agora atrair nossa atenção e sua atenção para o que significa este encontro. Nós vimos a vocês. Nós, que já estamos, no entanto, instalados desde extremamente longo tempo nesta quinta dimensão e que ali permanecemos para assegurar uma devoção de serviço e também, de algum modo, um sacrifício para não desprender definitivamente desta quinta dimensão e aceder às dimensões de nossa fonte, que é ela situada na 18ª, onde reinam aqueles a quem vocês chamam de senhores do karma, os lípicas kármicos. Mas nós permanecemos estes 300 mil anos a fim de preparar este dia e esses 7 anos que vêm. De fato, é hoje possível comunicar-se, já num primeiro tempo, por intermédio de alguns livros precedentes a deste livro, de maneira a fazê-los perceber, sentir e talvez já experimentar a realidade de nossa existência. Vai acontecer, muito proximamente, uma comunicação de modo mais racional, eu diria, em seu sentido, entre nossa civilização e a sua. O momento em que o ser humano não souber mais para quem voltar-se, o momento em que o ser humano abandonar as últimas veleidades guerreiras, suas últimas veleidades de dissociação e de distanciamento,
Naquele momento, a humanidade estará pronta em sua totalidade para entrar em contato conosco. Amigo ouvinte, você faz parte de almas privilegiadas se você tem este audiolivro em suas mãos, de maneira a estabelecer uma ponte de comunicação entre você e talvez um de nós, porque há essa possibilidade inscrita em nosso DNA. No entanto, tão distante de comunicação ou por via de canalização, como foi feito anteriormente, ou por esta via de walking consciente bidirecional, que é uma forma de entrada, eu diria, diretamente na realidade multidimensional. De fato, o fenômeno de walking acompanha-se de um contato de alma, que significa que uma alma parte e deixa seu corpo para outra alma. No processo de walking consciente bidirecional, tal como eu pratico com a entidade que recebe o que você está ouvindo, convém compreender que o contrato de alma não provoca o falecimento de uma ou outras das almas, mas, efetivamente, uma viagem consciente de cada uma das duas almas num veículo para o qual ela não está preparada. Há certamente algumas condições técnicas que foram necessariamente pré-estabelecidas desde extremamente longo tempo, mas também recentemente nas estruturas em nossas duas estruturas conjuntas, de modo a permitir amortecer o choque, eu diria, de culturas, mas também o choque de corpos. De fato, é muito difícil para o ser humano, que funciona com certa gravidade, com certo peso, com certo tipo de articulações, penetrar num corpo que não possui articulações, por exemplo, mas unicamente cartilagens, cuja estrutura muscular não é feita de sangue quente, mas de sangue frio. E extremamente difícil, caro amigo, conceber o que pode ser para nós esse walking consciente bidirecional. Há certo ajustamento que se faz ao nível de todas as estruturas, desde a célula até os órgãos, passando pelos campos sutis, que torna possível esta transferência de alma. Mas, entretanto, é perfeitamente possível, a partir do momento em que você aceita o que está ouvindo, e mesmo a partir do momento em que você tem este audiolivro entre as mãos, que pouco a pouco, progressivamente e à medida das semanas que você vai viver, você possa perceber, sentir os primeiros esboços de contato entre nós e você. Isso pode tomar diversas formas, mas num primeiro tempo, para não perturbar suas estruturas e suas células, nós preferimos passar nos momentos de menor vigilância, em especial à noite, exatamente antes do adormecimento, e pela manhã, exatamente no momento do despertar, que são os momentos mais oportunos para estabelecer um contato do tipo telepático. Entretanto, isso pertence à sua liberdade fundamental de ser. Você está interessado em saber quem nós somos? Entretanto, isto pertence à sua liberdade fundamental de ser. Você está interessado em saber quem nós somos? Nós, em todo caso, podemos assegurar-lhe que nós estamos interessados, desde extremamente longo tempo, no que você é. Mas, até o presente, nós não podíamos entrar em contato consciente com uma alma individual, como eu faço hoje. Nós estávamos em contato, ou por fenômeno de canalização clássica, ou diretamente por nossa própria percepção de estrutura geodésica de 24 unidades, que nos permitia pressentir um pouquinho seu modo de funcionamento. Mas devo dizer que os primeiros contatos que tive com sua civilização de superfície fizeram-me compreender que nós estamos em mundos de manifestações diferentes, para não dizer opostos. De fato, os valores que são essenciais para vocês, como a noção de família, a noção de dinheiro, a noção de propriedade, não tem absolutamente qualquer existência, nem em nossos pensamentos, nem na realidade de nossa vida.
o apego que vocês portam aos diferentes modos de vestir-se, de proteger-se em seus lugares, o modo de travestir, de alguma forma, a realidade não tem tampouco absolutamente curso para nós. Convém compreender que nós funcionamos em unidades indivisíveis, que nós somos obrigados a ter pensamentos extremamente claros, porque todos estes pensamentos são captados por todos os membros da estrutura geodésica e, bem além, pelas outras estruturas geodésicas, e que nossos pensamentos apenas podem dirigir-se para algo de luminoso, do que são banidas todas as noções de divisão. E quem diz propriedade, quem diz dinheiro, quem diz apego, quem diz família, diz divisão. Todas essas estruturas que vocês construíram desde 50 mil anos são-nos completamente estranhas. Nós pudemos, simplesmente durante esses 50 mil anos, quando de reuniões específicas de nossas estruturas geodésicas, dar-nos conta da distorção, da distância que se instaurou entre a sua própria fonte e a realidade que vocês viviam. Certamente, algumas de suas construções efêmeras puderam parecer, o que vocês chamam da beleza, ser da pura mística, mas em causa algum, estes momentos, essas ideias que vocês tiveram, puderam instalar-se em qualquer duração, porque assim que emitidas, foram imediatamente transformadas por pessoas que estavam no que é inconcebível para nós, em noções de apropriação e de poder, que nós não conhecemos absolutamente. Nisso, caro amigo ouvinte, nós pudemos escrever: seus filhos não são seus filhos são os filhos da terra. De fato, para nós, não há noção de família, há apenas uma família, que é o conjunto de nossa humanidade. Não há divisão, não há separação. A noção de propriedade, no sentido individual, não pode existir. Há uma coletividade de propriedades. Há agrupamentos por afinidades vibratórias, por afinidades de pensamentos, e não afinidades afetivas ou afinidades materiais ou econômicas, que são a fonte de tantas desagregações em seu planeta hoje. Nós não podemos conceber a vida tal como vocês a viveram, e que nós desejamos hoje, através da abertura das portas dimensionais e as grandes celebrações que estão nascendo em nós, devido a esse contato, é fundir-lhes esta luz espiritual. É participar em nossa medida na restituição de sua fonte que vocês são, na restituição total e livre do amor que vocês são. Para isso, nós devemos efetivamente ir ao sentido de transformações que sobrevêm, como nós o descrevemos precedentemente, em seus 3 centros espirituais. Nós devemos ir ao sentido do que já é, em nós, uma natureza evidente e um funcionamento automático. Mas nós devemos, para isso, mostrar-lhes o exemplo, porque vocês arriscam inúmeros de vocês, e mesmo entre os mais puros de vocês, que não estão completamente a par destes fenômenos multidimensionais, permanecer bloqueados em seus esquemas de funcionamentos antigos, permanecer bloqueados em seus âmbitos de referência extremamente arcaicos. Vocês devem compreender que devem abrir completamente a sua escuta, abrir completamente seu sentido da novidade, de maneira a acolher o que vem. Vocês não poderão referenciar-se em relação a modelos existentes. Vocês não poderão reverenciar-se em relação às experiências adquiridas. Vocês não poderão referenciar-se em relação a aquisições sociais, aquisições materiais, a aquisições mesmo espirituais. Vocês devem realmente, como disse o seu mestre,
voltar a tornar-se crianças, novas, completamente virgens a priori de qualquer pensamento, e experimentar esta nova veste de luz que vem para vocês a toda velocidade. Neste sentido, nós estamos aí, tal como seus irmãos mais velhos, para mostrar-lhes os modelos, para mostrar-lhes o que nós somos, não para vender-lhes algo. Nós nada temos para vender-lhes, a não ser restituí-los à sua própria fonte. E isso é totalmente gratuito. Pode apenas haver gratuidade porque a luz é doação. Eu sou é doação. O amor é doação total. Não há reciprocidade, não há troca. Há sacrifício no sentido sagrado, ou seja, abandono total do que nós somos à sua revelação, ou seja, sua luz, seu caminho e sua esperança. E para isso, vocês devem liberar-se de tudo, a priori de todo condicionamento, de toda a estrutura confinante e limitante. Vocês devem aceitar viver não mais empilhados uns sobre os outros, mas ao mais próximo da terra, de maneira a afundarem-se tal raízes, aproximarem-se de espaços naturais de vida, de maneira a abrir a sua coroa e seu sétimo chakra às energias do céu, e não ter acima de vocês pavimentos de concreto, tetos de pedra, tetos de telhas que bloqueiam a entrada da energia em vocês. Vocês devem nutrir seu corpo com elementos etéreos, que crescem em plena natureza, que não são semeados pelos embriões de morte, que põem suas grandes sementeiras sobre este planeta. Vocês devem nutrir-se de elementos os mais naturais que sejam. Vocês devem nutrir-se da água a mais natural que seja, e para isso estar no que vocês chamam a natureza o mais possível, estar neste elemento. Afastar-se de tudo o que faz esta poluição na qual vocês estão embrulhados, confinados, comprimidos, tanto pelo sentido elétrico, como pelo sentido magnético, como pelos alimentos, como pelos condicionamentos mentais que vocês se puseram. Vocês devem libertar-se de toda essa escravidão, de maneira a acolher esta dimensão divina que vocês são e que apenas pede para eclodir. Nesse sentido, nós podemos dizê-lo: o caminho, a verdade e a vida são sua evolução de luz. Então, aceite-nos, amigo ouvinte. Aceite vibrar, aceite expandir-se, ser um consigo mesmo. Aceite a luz espiritual, aceite nossa comunhão e nossa comunicação. Vai do futuro, meu caro irmão, de nosso planeta, de nosso sistema solar, vai do futuro da divindade que não tem futuro, porque ela não tem que vir. Ela está no instante presente, mas seu futuro passa pelo presente da divindade. Cabe a você decidir liberar-se de todas as cadeias, de todos os condicionamentos que você se pôs e que puseram a você. Aí está, caro amigo ouvinte e caro irmão, o que você reterá hoje do que acaba de ouvir. Fim deste capítulo. Esta mensagem é original do site Altres Dimensions, do livro de Ramatan, A Humanidade que Começa. A tradução para o português foi de Célia G. Eu sou o arauto dos intervenientes. O arauto dos intervenientes.